A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Nós louvamos e exaltamos ao nosso Deus, nos alegramos com Ele e com a comunhão do corpo de Cristo e, portanto, alegra-nos o coração poder estar de volta para mais um tempo de adoração, tempo de reflexão na palavra de Deus, tempo que o Senhor está nos dando para adorar. Aí a palavra nos diz que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu santo nome. Também diz que a palavra de Deus é doce como mel e traz tantas bênçãos e benefícios para a nossa alma. Mas também fala da comunhão. A comunhão é bênção, ali o Senhor ministra a sua bênção e a vida para sempre. Portanto, viver com Deus em comunhão uns com os outros é maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe neste período em que estaremos adorando ao seu santo nome. Nós vamos orar, vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor nosso Deus, consagrar este culto a Ele, pedir a sua bênção às nossas vidas, às vidas de todos aqueles que o buscam, como a palavra do Senhor nos diz, com sinceridade, com amor, de todo o coração. Esses que o buscam assim, serão encontrados por Ele. Nós vamos orar e você, na sua casa, apresente a sua vida a Deus, a sua família, consagre o culto que estão ofertando a Ele neste momento. Deus de amor, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós nos alegramos, nos regozijamos em tua presença, santa, augusta. E neste momento nós consagramos nossas vidas, consagramos o culto, nossa oferta viva que trazemos diante do teu altar. Pedindo a ti, Pai de amor, recebe a nossa adoração. Recebe a adoração do teu povo que se volta a ti e quebrantado diz ao Senhor: tu és o meu Deus, o Deus em quem confio. Perdoa os meus pecados e abençoa a minha vida, fortalece-me. Assim oramos ao Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estaremos agora fazendo a leitura bíblica. Nós temos aqui uma leitura bíblica que está respaldada em dois textos da palavra de Deus. O Salmo 9, os versos 9 e 10, e o Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versos 14 e 15. Nestes a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Nós temos dois textos bíblicos. Um afirma ser Deus o nosso refúgio, socorro, que está sempre presente, sempre atento àqueles que o buscam. O contraste está no texto de Mateus, que mostra que um povo esqueceu-se de Deus, uma geração, a nação esqueceu-se de Deus, e por isso não consegue entender e ver que esse Deus está presente. Não consegue colocar a sua vida no Senhor
confiando nele, descansando nele, recebendo dele as suas bênçãos. Digo a você, tenha certeza, tenha convicção no seu coração, desfrute do refúgio do Senhor Deus. E assim, com essa certeza, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos adorá-lo neste momento. E o Ministério de Adoração da Igreja Batista do Japim estará conduzindo esse período de cânticos espirituais em que nós que aqui estamos, você em casa, estaremos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Louvar o nosso Deus. És tu a única razão da minha adoração. Que isso seja a verdade em nossos corações, que o nosso Deus seja a única razão de estarmos aqui para adorar, para louvarmos e engrandecer o nome do Senhor.
momento que eu peço que os irmãos que estejam nos assistindo, cante esse louvor em sentido de oração, que diz: me leva onde eu posso ouvir tua voz, meu Jesus, me leva para perto de ti, né? Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, te obedecerei. Que nós possamos cantar esse louvor em sentido de oração, nos colocar diante do Senhor, né? E nos colocar para estarmos sensíveis a ouvir a voz do nosso Deus. A presença do nosso Senhor, somos conduzidos aos seus pés humildemente para adorá-lo. Como é bom adorar o nosso Deus.
Nós iniciamos uma curta série, vou dizer assim, de mensagem no Salmo 23. Isso porque ela compreende 3 mensagens. E hoje, portanto, estaremos meditando na segunda mensagem. A primeira, falamos sobre o tema aos cuidados do bom pastor e falamos sobre a provisão deste bom pastor. E hoje estaremos falando ainda com o mesmo tema, porém enfocando direção e segurança. Vamos então fazer a leitura do Salmo 23, este salmo tão belo e tão conhecido de todos nós. E neste a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar, meus amados. Ó Senhor, bendito Deus, nosso supremo pastor, o nosso bom pastor. Abençoa-nos e fala aos nossos corações. E que a Tua palavra esteja trazendo a cada um de nós a direção e a segurança necessárias para as nossas vidas. Abençoa Tua palavra. Abençoa a vida do Teu servo que neste momento está à Tua disposição para a ministração da Tua palavra. Abençoa a vida de cada um de nós, que sejamos sensíveis à Tua voz, Deus. É o que pedimos a Ti, Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aos cuidados do bom pastor, direção e segurança. Hoje nós estaremos meditando nos verso 4, especificamente, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós estivemos, o primeiro momento, a primeira abordagem sobre este texto, trazendo algumas informações que são importantíssimas para nós compreendermos melhor o texto que estamos trabalhando. E vimos que provavelmente esse salmo foi composto num tempo em que o rei Davi já estava estabelecido, já estava com o seu reino estruturado, a sua casa, e que neste momento, para ver toda a bondade de Deus, como Deus o tratou de uma maneira tão especial, e compõe este salmo, trazendo esta figura do pastor, portanto Deus como pastor, e ele como ovelha. E quando assim o faz, a intenção do coração do salmista é não permitir que toda a glória que estava diante dele, que Deus o abençoou, e por ter abençoado, Davi então construiu o que alcançou, as vitórias sobre seus inimigos, os territórios conquistados, a riqueza que era abundante. Então, quando se coloca como ovelha, ele coloca-se numa posição de humildade para não permitir que o seu coração se torne
ensoberbecido. E, diante disso, com esta figura, passa a trabalhar a provisão de Deus, o seu cuidado, como Deus então está cuidando da sua vida, conduzindo-o sempre para o melhor mantimento, o melhor aprisco, o melhor terreno, melhor água, lugares de descanso, lugar de refrigério, porque Ele, como bom pastor, sempre nos conduz para os melhores lugares e nos dá sempre a provisão e a melhor provisão. E é interessante, e nós conversamos sobre isso, lembrar que se Davi já estava estabelecido, ele estava, portanto, já mais maduro e não escreveu esse salmo sem passar por dificuldades. Já havia sido perseguido por Saul em pelo menos 2 ocasiões, tentaram matá-lo, já havia andado de caverna em caverna, fazendo o seu caminho pelos desertos. Já havia fugido da sua própria terra e levado sua família para outra nação, para que eles pudessem estar em segurança. E de lá Deus o manda voltar, dizendo: olha, sai desse lugar seguro e volta para Judá, volta para Israel. Então, quando nós olhamos para este salmo, nós então paramos para analisar e pensar na bondade de Deus, e essa bondade compreende toda a nossa vida e tudo, absolutamente tudo, que vivemos até então. E quando estivermos lá na frente, mais maduros, se Deus quiser, se Ele nos permitir, chegar a uma idade em que os nossos cabelos estejam todos brancos, vamos da mesma maneira olhar para a bondade de Deus, sem ignorar absolutamente nada do que vivemos. Não é, portanto, uma poesia escrita fora da realidade do contexto humano, mas é reconhecer Deus em tudo e em todas as coisas. Dessa maneira, hoje nós estaremos então meditando sobre a bondade, sobre a direção e a segurança de Deus em nossas vidas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Direção. Ainda que eu esteja caminhando em um lugar tão tenebroso, em condições tão inóspitas, em um lugar que me traga terror ao coração, à alma, eu sei que o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja, e neste momento eu fico pensando naquilo que nós já falamos aqui, Davi trazendo à mente os momentos e os lugares por onde passou. Quando nós lemos Samuel, quando nós lemos estes livros históricos que trazem a história de Davi, nós vemos que ele subia penhascos, entrava em cavernas, fugia por outras localidades, buscando guardar a sua própria vida e daqueles que estavam com ele. Davi, como pastor, também encarou situações como estas. E é interessante que a ideia do texto aqui, quando fala deste lugar, vale de sombra da morte, tem a ideia de um lugar de sombra mortal. Um lugar, por exemplo, com você que assiste documentários,
aqueles lugares entre penhascos, entre vales, em que animais selvagens se escondem, covas, e ficam à espreita. Imaginem vocês, uma ovelha passar num lugar deste está completamente vulnerável. E essa ideia então trazida por Davi está mostrando que quando nós passamos por momentos da nossa vida tão tenebrosos, onde nós claramente entendemos e vemos que há também de maneira análoga, figurada, situações em que inimigos ou situações satânicas mesmo, estão tão vivas e tão próximas que sentimos que podemos sucumbir, chegar realmente ao momento final da nossa vida. Mas mesmo diante dessa situação, quando nós entendemos e sabemos que o Senhor caminha conosco, com a sua vara, o seu cajado, então o cajado que traz com ele tanto o pastor para auxílio à sua caminhada, quanto para a defesa dos animais ferozes. Esta ovelha sabe que perto do seu pastor, seguindo com ele, ela estará em segurança. Há quem a defenda, há quem a proteja, há nele refúgio. É para trás dele que a ovelha vai e tem que ficar, ele vai se colocar à frente. O Senhor nosso Deus vai à nossa frente, está conosco, caminha conosco, nos dá a direção por onde caminhar, e Ele sabe onde está o perigo, nos alerta desse perigo. E ainda que nós sejamos atacados, Ele nos defende. O Senhor nosso Deus nos conduz em meio a estes caminhos e a estas circunstâncias, como essas da sombra da morte. E confiados nesta presença viva, porque Tu estás comigo, isso é interessante. Tu estás comigo, confiados na presença viva do nosso Deus, nós continuamos a seguir. Mesmo obscuro, mesmo não conseguindo ver muito bem lá na frente, mas o Senhor está comigo, e é Ele quem está à minha frente. Então eu sigo, eu prossigo. E mesmo que este contexto seja um contexto de findar de vida, de partir para a eternidade, aqueles que caminham com o Senhor têm a segurança de que passarão por esta experiência, pela separação deste corpo, mas o farão em segurança, na segurança do Senhor. Estava lendo as palavras de um ancião próximo do encontro com o seu Salvador. E ele disse: olha, eu não me importo que o Senhor me leve, que Ele me tire deste tabernáculo, desde que Ele o faça com cuidado. Amados, a morte é o nosso maior inimigo, sim o é. E não há homem, não há mulher na face da terra que não trema diante da morte. Porque ele é o maior inimigo. Jesus sofreu. Jesus clamou, se possível, passa de mim este cálice, o que eu tenho que passar agora. Mas ele venceu. E porque ele venceu, nós temos a segurança. Vamos precisar passar por isto, mas segurando nas mãos do nosso bom pastor Jesus, nós passaremos de uma maneira abençoada, confortável com Ele. O Senhor nos dá a direção, caminha conosco, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Então, há uma realidade de ação, uma realidade em que nós teremos, sim, momentos como este, passaremos, mas o Senhor está conosco. E porque Ele está conosco, nós temos a segurança. E esta segurança tira de nós o medo. Ora, é interessante quando crianças, especialmente, nós assistimos alguma coisa, ouvimos alguma coisa. Antigamente fazia-se as rodas, né, na casa, e os antigos começavam a contar histórias, e algumas histórias que traziam medo, né? No nosso popular, a nossa realidade amazônica, contava-se histórias aí da mata, de interior, e algumas coisas que apareciam, e o menino então ficava todo temeroso. Aquele era o dia de tentar dormir perto do pai ou perto da mãe. E quando conseguia fazer isso, o medo passava, o menino dorme tranquilo. A questão é quando o pai e a mãe não tinham muita paciência, não, vai para o teu quarto, lá a noite era longa. Mas, meus amados, o nosso Deus e Pai, o nosso grande pastor, que caminha conosco, Ele nos dá a segurança que nós necessitamos. E por nos fornecer esta relação de segurança, os nossos medos vão embora. Nós confiamos em Deus e por isso o temor da vida, o temor de seguir adiante, aquele medo que nos trava, que nos impede de continuar, de viver novas experiências, de dizer sim a determinados desafios da vida, são tirados. O medo dos nossos inimigos, o medo do próprio inimigo das nossas almas, o medo da morte, se vai quando nós colocamos a nossa confiança inteiramente no Senhor. Quando nós podemos dizer, Tu estás comigo, Tu estás aqui, eu posso prosseguir. Também, meus amados, esta segurança que temos no Senhor nos traz o consolo. É interessante isto. Enquanto estava estudando, eu disse, mas o teu bordão e o teu cajado me consolam. É um instrumento de correção. Por vezes precisava ser usado dessa maneira e com determinadas ovelhas, e não ovelha que não precisa de uma correção de vez em quando. E um instrumento para a caminhada e para proteção. Esses instrumentos trazem consolo. E quando nós paramos, então, para refletir na palavra de Deus, quando o Senhor fala aos nossos corações, lemos em Provérbios, que é também trazido um texto em Hebreus, que traz a mesma ideia da disciplina do Senhor. Ora, quando nós recebemos de Deus a correção, esta correção feita em amor para nos proteger, para nos guardar, para não permitir que nós, justamente numa vereda como essa, perigosa, onde as nossas vidas estão em risco, possa nos reconduzir para o caminho reto, o caminho seguro. Quando nós entendemos isto, então nós somos consolados e confortados por Deus. Quando nós entendemos que os instrumentos de Deus para correção e para proteção são usados a nosso favor, não é do próprio pastor, mas para proteger as suas ovelhas, então isso nos conforta, nos consola, nos dá tranquilidade e confiança. Eu sei, Senhor, que o que Tu estás fazendo agora é para o meu bem, é para me guardar, é para me livrar, é para que eu não descaminhe, não me destrua, para que eu não caia nas ciladas do inimigo, para que eu não tenha minha vida destruída, mas sim, para que
eu continue recebendo o melhor do Senhor, para que eu continue desfrutando da tua bondade. Ah, meus amados, quando nós entendemos isso, o nosso coração é consolado, é confortado. Como ovelhas do Senhor, no seu aprisco, nós estamos seguros. E isto é, meus amados, precioso para nós. Por isso nós não podemos ignorar a ação de Deus. Por isso nós não podemos rejeitar a condução do bom pastor, do supremo pastor, do grande pastor. Por isso nós não podemos ter a ideia de que se nós nos distanciarmos e seguirmos o nosso próprio rumo, seremos melhores. Faremos as coisas de uma maneira mais interessante, mais bem estruturada, bem aplicada. Iremos fazer proezas longe do nosso Deus. Ora, entendamos nós que somos ovelhas frágeis, vulneráveis, cheias de limitações, e que dependemos completamente do nosso pastor. Que nós sejamos gratos ao nosso Deus pela sua bondade, direção, condução e a segurança que Ele, e somente Ele, pode nos dar. Não adianta nós buscar segurança em recursos financeiros. Aí está. Basta dar uma volta na nossa cidade, especialmente no centro da nossa cidade. Os comércios que pulsavam nas ruas principais, avenidas principais. Pessoas que quebraram completamente. Pessoas que fizeram grandes investimentos e hoje estão sem saber o que fazer. Algumas delas pensando em tirar as suas vidas, outras que infelizmente chegaram a tal ato. Não adianta colocar as nossas vidas simplesmente numa religiosidade, em dogmas ou ritos. Se não conhecermos o Supremo Pastor, o bom pastor, nós seremos pessoas religiosas, mas vazias. Não adianta, irmãos, confiar na nossa capacidade intelectual, na nossa razão, na nossa capacidade de ler e desvendar, e mesmo se fôssemos todos gênios capazes de formular novas fórmulas e fazer tantas coisas impressionantes e benéficas, sem a segurança do grande pastor, nós não somos nada. Somos ovelhas vulneráveis. Mas ovelhas que confiam no grande pastor são ovelhas guardadas, seguras, bem orientadas, supridas, como nós já vimos antes. Que caminhemos com o Senhor, nosso Deus. E quando chegamos no Novo Testamento, Jesus, o bom pastor, caminhemos com Ele. Ele dá a vida pelas suas ovelhas, para que elas vivam e tenham vida abundante. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está neste momento adorando e cultuando ao Senhor conosco. Confie sua vida a Deus, especialmente neste tempo que nós estamos vivendo, de tantas incertezas, de tantas inseguranças, de tantas coisas que nos ameaçam. Confie em Deus e siga sendo dirigido e guardado pelo nosso Supremo e bom pastor. Nós vamos orar
coloque sua vida diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nosso grande, supremo, excelso e bondoso Pastor, louvamos a Ti, porque Tu és bondoso. O Senhor cuida de nós. Louvamos a Ti porque, mesmo sem merecer, o Senhor tem nos dado provisão, tem nos dado segurança, tem nos dado tudo o que necessitamos, Deus, tem nos feito prosperar. Ó Deus, não nos deixe esquecer de quem somos e quem és Tu. Que o nosso coração não se envaideça jamais, Deus. E oramos também, agradecendo a Ti, Pai Celestial, e pedindo pela vida de toda a igreja e todos aqueles que estão a cultuar conosco, que todos estejamos depositando nossas vidas, confiando nossas vidas a Ti, especialmente aqueles corações temerosos, corações que estão aflitos, angustiados, pessoas que têm perdido a esperança, a alegria da vida. Ó Senhor, que estejam voltando suas vidas ao Senhor e confiando em Ti, para serem guiados por Ti, Deus, e guardados. Guarda mentes e corações. Nós oramos a Ti, Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém, nosso Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amados, nós temos aqui o aviso. Próximo domingo, dia 18, às 12 horas, meio-dia. Aquele horário em que seu corpo está pedindo um socorro, né? Está pedindo ali para ser saciado. Nós estaremos então vendendo a feijoada. A igreja estará promovendo com o Ministério de Proclamação à frente, juntamente com o Ministério de Comunhão, a feijoada missionária, o valor simbólico R$10. E a arrecadação deste evento será para missões mundiais. Estamos então trabalhando para alcançar e ultrapassar, para a honra e glória do nosso Deus, este alvo, que é um alvo pequeno diante dos desafios do campo, e que nós, para a honra e glória do Senhor nosso Deus, estamos trabalhando e cremos, seremos abençoados por Deus com a alegria de vermos este alvo ultrapassado. Adore ao Senhor, dedique ao Senhor, oferte ao Senhor para este fim. E vamos então caminhar juntos neste objetivo que é a proclamação do reino de Deus, do Evangelho às nações. Nós agradecemos a Deus, agradecemos a você por nos dar a alegria de cultuarmos ao nosso Deus juntos, adorarmos juntos. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana, sendo guiado e guardado, protegido pelo nosso grande pastor, o nosso bom pastor. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.